rapaziada, tudo bem? Estamos aqui para começar mais uma aula hoje, aqui no Tutoria em Foco. Então, como a gente já tratou na primeira aula, na questão desse problema, a gente já trabalhou os acometimentos do sistema circulatório. Só que dentro desse problema, que é um problema um pouco mais extenso, a gente ainda tem um segundo tema, que a gente achou melhor a gente dividir em duas aulas, justamente para a gente ter uma divisão melhor na cabeça de vocês. A gente dividiu e deixou para essa segunda aula a parte de bulhas e sopros, certo? Vamos lá? Então vamos lá, o que a gente vai tratar nessa aula? Eu já dei um spoiler para vocês, né? Que vai ser bulhas e sopros, só que ainda faz parte do acometimento do sistema circulatório, perfeito? Então, antes da gente começar, antes de qualquer coisa, é bom que a gente já tenha em mente as áreas de ausculta. O que são as áreas de ausculta? São as áreas em que a gente consegue distinguir um som melhor que o outro, para a gente poder identificar, primeiramente, a questão das bulhas e também a questão dos sopros, certo? Então, cada área vai ter algum sopro específico em que, nesta área, esse sopro é mais audível, perfeito? Então, apesar dessa parte ser mais específica da semiologia, é bom a gente já trabalhar aqui para a gente ver como é que vai funcionar. E aí, quando chegar lá na semiologia, vocês já estão sabendo mais ambientados, vocês já estão mais ambientados, perfeito? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no slide. A gente tem diversos focos, né, que pode ser chamado de áreas ou focos. E a gente tem, os principais são esses aqui, né? O foco aórtico, foco pulmonar, o foco mitral e o foco tricúspide, perfeito? Além da gente saber os nomes de cada um, é bom saber, na verdade é essencial saber, a localização de cada um, perfeito? Então, olha só, por exemplo, o foco aórtico. O foco aórtico, ele está presente no segundo espaço intercostal. Como assim segundo espaço intercostal? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem o primeiro espaço intercostal, ele é um pouco mais difícil de se achar, e aí a gente consegue palpar o segundo espaço intercostal, perfeito? Então, até esse momento aqui, você já deve estar se ambientando um pouco mais sobre esses espaços intercostais. A gente, por exemplo, na percussão, do exame do respiratório, a gente não percute em cima das costelas, certo? A gente vai encontrar um som diferente do som claro pulmonar, perfeito? Então, aqui, nesse segundo espaço intercostal, bem próximo ao externo, por isso que a gente fala que é justo external, a gente tem o foco aórtico. Então, a gente está aqui do lado esquerdo-direito, lado direito, perfeito? Então, do lado direito, segundo espaço intercostal. Já oposto a ele, do lado esquerdo, a gente tem o foco pulmonar, também no segundo espaço intercostal, perfeito? Agora, lá no quinto espaço intercostal, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Lá no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, M quer dizer metade, então mais ou menos na metade da clavícula, certo? Então na metade da clavícula a gente vai encontrar o foco mitral, perfeito? E aí nesse foco mitral, que está no quinto espaço intercostal, ele vai coincidir com o ictus cordis, que é exatamente o ápice do coração. Então lembrando, a base do coração ela se localiza superiormente e inferiormente a gente tem o ápice, perfeito? Que é justamente o ictus cordis, que é onde a gente vai encontrar o foco mitral, tranquilo? E aí depois a gente tem aqui a área tricúspide. Essa área tricúspide ela fica entre o terceiro e o quarto espaço intercostal, perfeito? E aí ela encontra-se, na verdade, melhor dizendo, muito próxima a essa estrutura aqui, ó, que a gente vai chamar de apêndice tifoide. Sabia que você ia responder da sua casa, beleza? Então, sabendo esses pontos aqui, a gente vai ser melhor da gente trabalhar na hora da gente chegar para distinguir um sopro, por exemplo, perfeito? Então, tranquilo. Então, vamos para o próximo. Bom, agora a gente chega no momento em que a gente começa a trabalhar com as bulhas, perfeito? Vou me colocar aqui em cima para não atrapalhar aqui o coração. E aí, como é que a gente vai trabalhar isso aqui? Ó? Primeira bulha. O que vai ser essa primeira bulha? Primeiro vamos para a definição. Primeira bulha é causada pelo sangue que reflui para os ventrículos, dos átrios para os ventrículos, juntamente com a vibração do ventrículo e das paredes adjacentes. Fala, poxa, não entendi nada. Tá, vamos entender como é que a gente está. Cara, a gente tem a diástole. Quando a gente falar em sístole e diástole, e eu não especificar de quem que eu estou falando, se é dos átrios ou se são dos ventrículos,
o que que acontece? A gente sempre vai falar que é dos ventrículos. Então, aqui, ó, vamos imaginar que os ventrículos estão em diástole. Então, eles estão relaxados. E aí o sangue está passando dos átrios para os ventrículos. Perfeito? Tranquilo. Então, encheu lá, bonitinho. E o que que acontece? Quando eu vou começar a ter essa sístole ventricular, o que que vai fazer? Esse sangue vai tender a voltar para onde? Ó, ele tende a sair dessa cavidade aqui, que são os ventrículos, e ele tende a voltar para os átrios. Só que o que que não deixa esse sangue voltar para os átrios? É justamente essa estrutura aqui, ó. Que estruturas são essas? São as válvulas atrioventriculares, que elas vão ser as portinhas que vão fechar e não vão deixar com que esse sangue saia dos ventrículos e volte para os átrios. Só que elas não conseguem fazer isso sozinhas. Então, elas esticam, elas estão abertas assim, e aí que elas voltam, e aí se não tivesse alguma estrutura, elas abririam ao contrário. Como se fosse aquela porteira de faroeste, ela abre para os dois lados. Só que o que que acontece? A gente tem alguma coisa que freia essas válvulas. O que que vai frear essas válvulas? São justamente esses músculos aqui que estão presos nessas cordoalhas aqui, ó. Quem são esses músculos? São os músculos papilares e são as cordoalhas tendíneas, perfeito? Então eles vão frear essas válvulas, perfeito? E aí o que que acontece? Esse sangue ia passar com velocidade muito grande, só que essas válvulas devolvem esse sangue. E aí no momento que essas válvulas devolvem esse sangue, por estarem fechando, elas estavam abertas, fecharam e devolveram esse sangue. Aí a gente tem a primeira bulha, que é justamente nesse momento que esse sangue volta, e aí quando ele volta, ele cria uma vibração no próprio ventrículo, e esse ventrículo, como está em contato com outras estruturas, a ressonância dessas estruturas vão gerar para a gente o famoso TUM. Perfeito? Tranquilo? Então essa é a primeira bulha. Beleza? Então, primeira bulha, tranquilo. Próximo. Segunda bulha. Tá, vamos para a definição. O que que é a segunda bulha? A segunda bulha é causada após o fechamento abrupto das semilunares, que causa um refluxo de sangue que ressoa nas paredes das artérias e no tórax. Tranquilo? Então fala, pô, não entendi de novo. Beleza, vamos imaginar. Sempre é assim, sempre é assim. Você tenta imaginar a situação na sua cabeça, não só da parte da bulha, mas tudo aquilo que você já veio aprendendo nos outros problemas. Então vamos lá, vamos ver o ciclo cardíaco na nossa mente. Então olha só, a gente fechou no começo da sístole, a gente fechou essas válvulas, feito? Então fechamos essas válvulas aqui. Agora, quando a gente está na sístole, a gente abre essas, que são as semilunares. Então a gente tem a semilunar aórtica e a semilunar pulmonar. Beleza? São as duas artérias que a gente tem saindo do coração. Tranquilo? Então o que que acontece? Quando a gente ejeta esse sangue, bem, o coração ejetou esse sangue. Na hora que ele ejeta esse sangue e ele começa a entrar em diástole, o que que acontece com esse sangue que foi ejetado? Ele tende a voltar. Como ele tende a voltar, se a gente não tivesse as semilunares, esse sangue passaria de volta para os ventrículos. Perfeito? E esse bombeamento que a gente acabou de bombear ia voltar e aí ia acabar com a eficiência que a gente tem nesse processo. Perfeito? Então, o que que acontece? Dá uma olhada aqui para mim. Foca aqui, foca aqui. O que que acontece? Como a gente tem essas semilunares freando esse sangue, é o mesmo exemplo da primeira bulha. Esse sangue voltando, ele vai fazer com que essas semilunares aqui fechem. Na hora que elas fecham da mesma maneira como as atrioventriculares, causando um rebuliço nesse sangue. Então, nessa propulsão desse sangue novamente acontecendo, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a passagem desse sangue e aí ele vai fazer uma ressonância nas artérias e nas paredes adjacentes, causando a segunda bulha. É o tá. Perfeito? Então vamos voltar lá para os slides. Além disso, a gente tem um outro ponto aqui que ele é muito importante, que é esse segundo pontinho aqui, ó. Vamos lá. As válvulas semilunares são mais retesadas que as atrioventriculares. Aí você me pergunta, João, o que que é isso? O que que é ser mais retesada? Cara, ser mais retesada é o seguinte, vamos trazer por exemplo prático. Vamos imaginar que a gente vai tocar um violãozinho. Dom, dom, dom. Vamos lá.
que a gente vai imaginar aqui? Vamos imaginar que uma corda eu aperto muito. Aquela tarraxinha, eu vou girar muito. E outra, eu vou girar no sentido contrário, vou deixar ela mais folgada. Então, uma está bem apertada e outra está bem folgada. Agora, imagine aí, pode ser que você nunca tenha tocado num instrumento musical, mas você imagina o seguinte, aquela que está mais apertada, ela tem um som mais o quê? Mais agudo. Os sons que são mais agudos, eles têm frequências maiores. E os sons que são mais graves, a frequência deles é menor. Tranquilo? Então, é isso que significa ser retesado. Ser retesado, em trocando em miúdos, é como se ela fosse mais esticada. E essa válvula, por ser mais esticada, ela tem uma frequência maior. Então, o tum, ele é referente ao fechamento, tecnicamente dizendo, das atrioventriculares. Já o tá, que é um som mais agudo, ele é referente ao fechamento das semilunares. Então, essa frequência maior ela é explicada justamente por essas semilunares serem mais retesadas. E isso pode ser explicado pela maior pressão em que elas trabalham, certo? Então, elas estão trabalhando em alta pressão, com sangue que saiu com uma velocidade muito grande, e na hora de voltar, ele faz uma pressão maior. Então, por isso que essas válvulas têm que ser mais retesadas. Perfeito, galera? Tranquilo? Então, vamos para o próximo slide. Terceira bolha. A terceira bolha, ela é mais simples de entender. Ela pode ser... primeiro vamos manter o padrão aqui. Vamos primeiro para a definição, para depois a gente conversar sobre. Então, olha só. Esta terceira bolha, ela ocorre no terço médio da diástole. Vocês vão entender por quê. Por um influxo de sangue dos átrios para os ventrículos. Bem, pode ser auscultado em crianças e em jovens sem indicar patologia e é auscultado em cerca de 1/3 das pessoas. Então, vamos explicar parte a parte. Imagine vocês que a gente está aqui nos nossos ventrículos. E nesses ventrículos está passando sangue dos átrios para eles, na diástole. Tranquilo? Beleza? Só que o que acontece? O Guyton, ele traz um exemplo que me ajudou muito a fixar isso e eu queria trazer para vocês. Qual que é o exemplo que ele usa? Ele usa o exemplo de um saco vazio. Cara, se você tem um saco vazio e aí você deixa entrar água, no começo ele não faz barulho, mas depois que já tem uma quantidade de água que tem nele, esse barulho ele começa a aparecer. Ou melhor dizendo, vamos imaginar que a gente vai num filtro, colocar um copo d'água. Vamos imaginar isso. Nessa situação, quanto mais água eu tenho no copo, mais esse som fica o quê? Agudo, uma frequência maior. Então essa terceira bolha, ela é causada no terço médio da diástole justamente por já ter uma quantidade de sangue suficiente para causar esse barulho. Perfeito? Então por isso que a gente tem essa terceira bolha. Tranquilo? Então é isso. É isso que vocês precisam saber a priori sobre terceira bolha. Tranquilo? Vamos para o próximo. Quarta bolha. O que vocês precisam saber sobre quarta bolha? Essa quarta bolha a gente pode explicar da seguinte maneira. Vamos imaginar que esse sangue já entrou por maneira passiva, só pela abertura das atrioventriculares, só que isso vocês vão aprender mais especificamente no TBL, mas a gente vai já trazer aqui um spoiler, que é o seguinte. Qual que é o spoiler? A passagem do sangue dos átrios para os ventrículos, ela acontece 70% de maneira natural e 30% devido à bomba que existe nos átrios. Tranquilo? Então, por isso que algumas patologias que causam uma falência nessa bomba atrial, elas não são tão patológicas, ou melhor dizendo, elas não são tão perceptíveis à pessoa. A gente não tem tantas manifestações clínicas, porque 70% do sangue está passando normalmente. Tranquilo? Então, o que acontece? Quando esse sangue passa dos átrios para os ventrículos de maneira forçada pela bomba atrial, o que acontece? Em idosos que têm uma complacência ventricular diminuída, o que é isso? Eles não conseguem mais esticar, uma maneira mais vulgar de falar, eles não conseguem mais ter a complacência ventricular. Não consegui nenhuma palavra diferente de complacência. Por isso que eu usei esticar. Eles não conseguem mais acomodar a quantidade de sangue correta. Acho que assim fica melhor. Então, como eles não têm essa quantidade de sangue
adequada, quando essa bomba age, ela pode causar esse som. Por quê? Porque a gente não tem um espaço. Então, lembrando daquele exemplo do copo, o que acontece? Um copo de uma pessoa normal, ele pode esticar. Imagina se tem um copo aqui. Ó. Tem um copo. Vou usar o exemplo prático aqui. Imagine que o de um idoso ele seja esse copo aqui. Ó. Então, ele não consegue sair desse tamanho. Já de um jovem, ele é desse tamanho aqui. Então, ele pode aumentar. Então, o que acontece? Como de um idoso não tem como aumentar muito, esse som ele é como se tivesse de um copo quase cheio. E aí você sabe, você não me engane, você sabe. Quando você liga o filtro para colocar água, e aí você vai lá botar no micro-ondas 30 segundos, você sabe quando vai derramar água. Porque o som ele vai ficando mais agudo e você fala, opa, tá na hora de desligar, porque senão vai derramar. Então acontece da mesma forma aqui. Então, nesses idosos que perderam a complacência ventricular, a gente tem uma quarta bolha que pode aparecer. Perfeito? Ela aparece em um quarto das pessoas, ou vulgarmente conhecido como 25%. Tranquilo? Beleza? Então a gente termina essa parte de sopros, ou melhor dizendo, de bolhas, e aí a gente entra agora na parte de sopros. Vamos lá? Tranquilidade? Então fechou. Então vamos lá. Então vamos começar agora a parte dos sopros. Perfeito? Vamos lá. Então olha só, na parte de sopros, vamos colocar aqui embaixo. Na parte de sopros, a gente trouxe para vocês aqui uma maneira mais fácil da gente poder identificar a questão do sopro, da gente dividir certinho na cabeça de vocês, que é esse esquema aqui. Então a gente vai começar apresentando esse esquema aqui, e aí depois eu trago para vocês a parte que a gente vai explicar cada uma dessas partes. Tranquilo? Eu tô falando a gente como se tivesse alguém além de mim aqui para explicar para vocês. Mas porque no backstage aqui tem muitas pessoas assistindo. Tranquilo? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Dividir o ciclo cardíaco em 2 tempos. Então um ciclo cardíaco normal, ele é em 2 tempos. 2 tempos, e aí ele é normofonético, igual vocês vão ver na semiologia também. Aí se ele for normal, ele não tem sopros, ausência de sopros. Tranquilo? Só que aqui a gente vai ver os principais sopros que a gente pode ter. Beleza? Vamos lá. Qual que é o segundo passo? Associar cada som ao escutado em sístole ou diástole. Então a gente vai tentar imaginar o tum, o tá, e ver se tem alguma coisa entre eles. Porque aí a gente já sabe o que significa o tum, primeira bulha, o tá, segunda bulha, e aí o que tiver entre eles a gente vai ter que associar dentro do nosso ciclo cardíaco. Perfeito? Isso aqui vai ficar mais fácil na próxima figura. Mas vamos lá. Terceiro passo, encontrar uma correspondência entre a situação do ciclo e as válvulas envolvidas, que é justamente isso aqui. Então, é sístole, é diástole. O que tinha que estar aberto na sístole? Como assim o que tinha que estar aberto? O que tinha que estar aberto, qual válvula tinha que estar aberta em cada ciclo? Será que era uma atrioventricular? Será que era uma semilunar? Então, onde está o problema? O que está acontecendo? E aí, depois, a gente vai ter que dividir entre estenose e insuficiência, que pode aparecer como estenose e regurgitação também. Beleza? Tranquilo? Então, vamos para o próximo slide para ficar mais claro para vocês. Estamos aqui. Vou me colocar aqui em cima de novo para ficar mais fácil a gente explicar. Vamos lá. O que acontece? Eu trouxe aqui essa figura aqui, que você consegue achar lá no Guyton. Vou deixar todas as referências aqui no final para você pesquisar, beleza? Só que o que acontece aqui? A gente tem a divisão aqui da primeira e segunda bulha. Vejam só, primeira bulha, segunda bulha. Então, olha só, eu falei para vocês que a primeira bulha, ela acontece quando a gente tem aquele fechamento das válvulas atrioventriculares. E quando isso acontece, João? Fala para mim. Isso acontece quando a gente tem o começo da sístole, que a gente tem uma pressão, e essa pressão, ela faz as atrioventriculares fecharem. Então, perfeito, olha aqui, ó. Começo da sístole, olha a primeira bulha aparecendo aqui. Beleza? Agora, olha só que interessante. Segunda bulha. Quando ela vem, João? Quando essa segunda bulha vem? Quando a gente tem o final da sístole, e aí, quando a gente tem uma tentativa do sangue de retornar aos ventrículos. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos explicar para vocês aqui as principais síndromes que podem acontecer. Olha só, a gente tem um sopro aqui, ó. Esse sopro aqui,
ele vai indicar para a gente uma patologia. Só que olha só, isso aqui é um sopro que encontra-se entre a primeira e entre a segunda bulha. Então olha só, ela acontece na sístole. Aí eu pergunto para vocês, quais válvulas devem estar abertas na sístole e quais válvulas devem estar fechadas numa sístole? Vamos lá, vamos tentar imaginar. Tenta imaginar o coração aí. Vamos tentar imaginar o coração. O coração, ele tem as atrioventriculares e tem as semilunares. Numa sístole, a sístole é a sístole ventricular. Então, o sangue vai ser ejetado do ventrículo para as artérias. Então, quem é que tem que estar aberto? Quem tem que estar aberto são as semilunares. Muito bem. E quem tem que estar fechado para o sangue não voltar para os átrios? As atrioventriculares. Perfeito? Então, o que, que acontece? Ou a gente tem um problema quando a gente tem esse sopro, ou a gente tem um problema na abertura, porque não está abrindo direito as semilunares, ou no fechamento das válvulas atrioventriculares. Tranquilo? E aí, como é que a gente distingue isso? A gente tem várias maneiras, várias manobras semiológicas para poder dividir isso, só que a gente também tem aqueles focos de ausculta, que aqueles focos de ausculta, eles vão ajudar a gente a diferenciar um sopro de outro, tranquilo? Mas isso aí vocês vão ver melhor, com maior profundidade, dentro da semiologia, beleza? Então aproveite esses professores de semiologia aí, por favor. Então vamos lá. Cara, então, se a gente auscultar, por exemplo, um sopro que ele está mais presente no foco aórtico, então existe uma maior probabilidade de ser uma estenose aórtica. Então a gente tem essa possibilidade sendo maior, mas a gente tem outras formas de confirmar esse quadro. Tranquilo? E aí, a gente tem também aquela regurgitação mitral. O que seria essa regurgitação mitral? É na sístole também, quando esse ventrículo bombeia, e quando ele bombeia, está tendo uma parte do sangue que está vencendo a válvula atrioventricular mitral. Então, como ela está vencendo essa válvula, o que, que acontece? Sangue está voltando do ventrículo para o átrio. Beleza? Então a gente tem como diferenciar, por exemplo, auscultando o foco mitral, e olha só, o foco mitral, eu ausculto no foco mitral, um sopro, mas, por exemplo, no foco aórtico, esse sopro não é auscultado ou é menos auscultado. Tranquilo? Então a gente tem como essas duas maneiras de diferenciar, além de outras que os professores vão ensinar para vocês. Tranquilo? Agora vamos para a próxima. A gente também tem como ter sopro que está presente na diástole. Olha só, a gente tem aqui ó, um sopro aqui, olha só, vendo aqui ó, esse finalzinho aqui, e a gente tem também esse aqui, ó. Olha só, os dois são na diástole. Então, mesma coisa, imagina aqueles passos que a gente fez e vamos logo aqui resolver esse problema. Cara, eu estou escutando um sopro na diástole. O que pode ser? Cara, então vamos imaginar o ciclo cardíaco e na diástole, o que tem que estar acontecendo na diástole? A gente tem que estar com o ventrículo relaxado, recebendo sangue. Então, quem que tem que estar aberto, meus amigos? Tem que estar aberto as atrioventriculares e quem tem que estar fechado? As semilunares, de maneira normal. Tranquilo? Então, olha só. Então, por exemplo, eu tenho um sopro na diástole e aí eu vou lá e coloco o meu esteto aonde? No foco aórtico. Poxa, no foco aórtico eu consigo auscultar esse sopro de maneira presente, tá? Bem presente. Já no foco mitral, ele não é tão audível assim. Então, a possibilidade de ser uma regurgitação aórtica, ela é maior. O que é uma regurgitação aórtica? A nossa semilunar aórtica não está suportando a pressão de sangue e está deixando com que esse sangue volte, regurgite da aorta para os nossos ventrículos, perfeito? E a mesma coisa acontece também numa estenose mitral. Ao invés de eu auscultar bem no foco aórtico, eu ausculto no foco mitral, beleza? Tranquilo? Então, esses são os principais sopros que a gente tem que trabalhar. A última observação que eu queria fazer sobre a questão da estenose aórtica e da insuficiência aórtica, ou melhor, da estenose e da insuficiência mitral, é que ela é causada por febre reumática, em 99% dos casos. Então, a febre reumática, que ela pode ser causada
por infecções de repetição, ela pode gerar esse problema nessa válvula atrioventricular. Tranquilo? Então, é importante a gente gravar isso e é importante também a gente estudar as outras patologias que o Guyton traz nesse capítulo de referência que a gente vai passar para vocês. Tranquilo? Então, era isso que a gente tinha para passar para vocês no dia de hoje, certo? E aí, eu queria falar para vocês o seguinte, vamos voltar para cá, que é o seguinte, essa aula aqui foi uma aula para vocês terem como base todo o escopo desse problema, e aí agora é a vez de vocês de procurar os nossos materiais, que estão aqui, os resumos que a gente fez, os exercícios que a gente selecionou, o mapa mental que a gente deixou para vocês, mas também, gente, por favor, estudem pelos livros. Os professores têm um trabalho de selecionar cada capítulo para determinado objetivo, para determinado problema, e aí é importante que vocês tenham essa leitura. Vocês sejam independentes ao mesmo tempo que a gente direciona vocês para aquilo que deve ser focado, com a maneira de facilitar o estudo de vocês, a gente tem como objetivo melhorar o desempenho de nós mesmos, nós alunos que estamos aqui desse lado e de vocês que estão desse lado, certo? Nós vamos lidar com uma profissão que exige muito da gente e aí a gente quer que essa profissão seja a melhor possível, tanto para a gente como profissional, quanto para as pessoas que vão ser atendidas por nós, beleza? Então eu vou deixar as referências aqui para vocês. Essas referências estão todas disponíveis para vocês, os professores disponibilizam. A gente tem a minha biblioteca, que tem todos os livros, e aí a gente espera vocês para a próxima aula. Muito obrigado por ter assistido aqui. Qualquer coisa, deixa um feedbackzinho aqui para a gente aqui embaixo, beleza? O nosso e-mail também está aí, para qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês deem. Vou deixar aqui mais um tempinho só na parte de referências, para vocês pegarem, e até a próxima aula. Valeu? É nóis. Falou!